Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse trabalho que vocês estão vendo aqui é um trabalho que eu estou fazendo com a turma do curso de aquarela. E eles estão comigo, né, trabalhando essa pintura num passo a passo. Vocês sabem que eu já divulguei aqui, né, que eu tenho o curso de aquarela disponível aqui mesmo no YouTube, bem acessível, num valor de R$ 24,99 por mês, e aonde eu faço a pintura com a temática, né, a pintura em aquarela, com os alunos. Então a gente começa do zero, tirando o desenho, e planejando toda essa pintura, e vamos fazendo num passo a passo. Então eu vou continuar aqui, nesse ponto em que eu parei com eles, e vocês vão assistir. Então agora vocês vão me acompanhar aqui, ó. Vocês vão entender, deixa eu mostrar pra vocês como foi essa construção. Vocês vão, a partir daqui, dar uma olhada. E eu gosto de mostrar o que a gente está fazendo, porque é isso que realmente estimula, né? A gente vê o trabalho de um artista. E é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, pera lá. O trabalho ficou secando, né? Secando aí até de uma maneira natural, porque a gente deixou ele aí, né? Uma semana. E agora a gente então faz aquela avaliação que eu já ensinei, né, para vocês, e que é importante, que é você olhar e ver se a pintura está indo para o caminho, né, e para o efeito que você realmente planejou. Então tá aqui, a minha tá tudo certo. E agora nós vamos então fazer todo o acabamento do fundo, vejam só, para daí eu tirar a máscara e terminar de trabalhar. Mais uma máscara eu já vou tirar, que é a do céu, que ficou aqui nessas nuvens. Então, para vocês que estão assistindo agora, né, foi colocada a máscara líquida nesse trabalho. Vocês já tem aqui no canal, né, como utilizá-la, como colocá-la. Ela é importante, principalmente quando você quer deixar as partes brancas do papel para fazer depois outro efeito, ou quando a parte branca tem que ser reservada para que aquilo seja de fato branco, porque na aquarela o branco é o branco do papel. Não impede que numa pintura ou outra você faça um misto de técnicas, como por exemplo aquarela e guache. Não impede. Mas se você quiser a aquarela no seu sentido tradicional, o branco dela é o branco do papel, certo? Ela tem a tinta branca, tem, a gente usa, principalmente quando você quer fazer uma cor mais pastel, ou quando você quer fazer um outro efeito, deixar algo mais opaco, para que aquele opaco depois receba uma camada e fique mais, assim, faça uma cobertura maior, né? Então, também se usa o branco. Então, olha lá, tô tirando ali agora a máscara do céu, eu vou fazer os meus acabamentos dessas nuvens e vou terminar aqui o céu, tá? Então, é isso que vocês estão vendo. É assim que eu trabalho com os meus alunos. À medida em que eu pinto, mostrando o porquê, o efeito, eles em casa conseguem acompanhar, entender e ir seguindo nesse passo a passo, tá? Tem uma coisa muito interessante também nessa pintura dessa aula, que foi a questão da paleta. Então eu coloquei um desafio aí para os meus alunos e a gente está trabalhando apenas com 8 cores. Eu estou trabalhando com azul de cádmio,
Não. Amarelo de cádmio. Azul cobalto, amarelo de cádmio, magenta, eu acho que é o quinacridone magenta, não é magenta puro. Amarelo limão, laranja de cádmio, gris de pine, terra de siena queimada, que é o Burnt Umber da Van Gogh, e Sap Green da Van Gogh. Vejam só, aqui em cima, o cobalto, o cádmio, o magenta e o laranja são da Wilson Newton, da linha profissional da Wilson Newton. O amarelo limão, o Burnt Umber e o Sap Green e o Gris de Pine são da Van Gogh. Vocês viram que... Por isso que eu falo para vocês, a tinta da Van Gogh é uma tinta que ela ultrapassa o nível universitário. Vocês fazem com certeza trabalhos com ela, mesclando até com linha profissional da própria Talens, que no caso seria a linha Rembrandt. Eu não tenho ainda nada da Rembrandt, tô paquerando. E qualquer outra linha, né? E aqui em cima é o Wilson Newton. E isso também é bom de transmitir para vocês. Essa segurança de que vocês podem trabalhar com a Van Gogh sempre. Então, por que que eu incentivo quem puder? Porque eu sei que tem gente que não pode. Mas quem puder já comprar estojo da Van Gogh, que no momento é mais barato, vai estar fazendo um investimento legal, porque depois você vai continuar usando ele, você não vai abandonar, sabe? Você vai continuar mesclando com outras cores de outras linhas, mesmo que você tenha depois, como eu tô falando, uma linha profissional. Então, esse é o desafio. Aqui, só com essas 8 cores, nós estamos fazendo toda essa pintura. E eles estão vendo, inclusive entendendo essa mistura de cor. Eu vou voltar aqui com o meu rosa do céu, que eu guardei para não perder aquela cor, tá? E agora eu vou colocar aqui numa parte desse branco. Vamos pegar aí um pincel. E assim os alunos vão comigo nesse passo a passo. E eu vou ficar muito feliz de ver você na turma. Uma coisa legal também é que os alunos, eles trocam comigo e-mails, quem quer, eles me encaminham as suas pinturas, onde eu avalio, onde eu faço comentários quando eu vejo necessário, né, para alguma melhoria. A gente também tem a turma no WhatsApp. E vai ter aí breve uma boa novidade. Ó, então aproveitando nessa mistura que eu tenho aqui de amarelo limão com magenta, o quinacridone magenta, eu fiz um rosa e vou colocar... Ai, não tá tão rosa não. Bora lá. Pegar mais aqui. Ó. Contornar. Ó lá. Aqui foi um erro, então eu vou ter que cobrir aqui de lilás. Preciso de uma mesa maior. Ó, então, deixando ainda, vejam só, o branco na beirada da nuvem. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou completando. Por quê? Porque eu queria esse tom livre, mas eu ainda vou deixar ali o próprio branco do papel, bem na beirada da nuvem. É um trabalhinho bem tranquilo, bem gostoso assim, nada demais. Essa parte aqui, eu já tenho uma... Aqui vai, aqui, ó. Ó, bem aqui.
Mas aí, pra cá, eu já vou querer mais amarelo, porque eu já tenho a luz do sol ali, né? Chegando nessa nuvem, ó. E aqui é mais desse lado, ó. E aí a gente vai colocar o amarelo. Eu tô tão... Tá tão apertado aqui que eu acabei de... Então, eu vou pegar aqui só do amarelo limão, ó. Tá? Puro, pra colocar aqui, ó. Com toda a sua transparência, a sua luz, tá? Ainda deixando ali um risquinho branco. Do branco do papel. Aproveitar aqui, pegar mais aqui um pouco desse rosa. E entrar aqui, ó, nesse lilás. Que não é bem um lilás, né? É um roxinho acinzentado, ó. Para que haja uma harmonização, né? Uma passagem de um tom para o outro, mas dentro de uma harmonia. Ó lá. Mesma coisa eu vou fazer aqui agora. Essa cor aqui de base, eu vou fazer esse contorno aqui, ó, um pouquinho mais arredondado, para que a gente dê a entender aí o sol, mas sem exagerar. Também com a cor bem clara, bem diluída, ó, com cuidado. Pincel úmido, mas não encharcado, tá? Ó lá, ó. Então já ficou algo mais redondinho. E do lado de cá o amarelo. Aí você pode pegar do amarelo limão puro, bem pouco, só pra fazer isso aqui. E nada mais, tá? É só isso aqui. Vou usar aqui de um pouquinho mais desse rosa, só pra juntar aqui as partes aqui, ó. Tá? Acho que aqui também, ó. Então, vocês viram que nesse caso, eu não precisei reservar o sol, né? Ele ficou ali no cuidado que a gente pintou. Ele ficou com a sua marquinha ali. Pronto. Ó lá. Então, a gente tem ali já.
uma claridade que eu não vou pintar de amarelo, tá? Enquanto isso, enquanto seca, eu observo essa secagem e a gente vem pra essa parte aqui de baixo. Então, vamos tirar a máscara também. Aqui, né, aonde tiver, que eu acho que é bem aqui, ó. Esse aqui depois, o pinheiro. Eu vou tirar aqui dessa casinha, ó, que eu vou trabalhar já todo esse plano aqui. Ó lá, ó. Então, já vou tirar aqui. Ó, então, máscara retirada, a gente identifica aqui, ó, nesses branquinhos, aonde é que ela tinha sido colocada. Eu nunca usei outra marca de máscara, eu só usei a Corfix, tá? Que é essa linha aqui, ó, essa marca aqui, quer dizer, ó, máscara para aquarela. Ela é amarela, né? Então, às vezes, ela fica difícil da gente enxergar onde foi que a gente colocou. Eu não confio em eu mesma colocar uma cor nela. Eu me preocupo que ela manche o papel. Nunca fiz isso. E também ainda não comprei as máscaras de marcas que a máscara em si é azul. Deve ser até mais fácil, né? Pra gente identificar. Quem sabe mais pra frente. Porque quando eu vejo o preço, eu acho que não compensa. Mas vamos ver, né? Aqui agora eu vou colocar do verde. Ó, o Sap Green. Eu acho até que eu vou usar ele puro agora. Pra retocar aqui, ó. Bem, agora eu preciso fazer um tom de verde mais escuro. Então, eu vou usar do próprio Sap Green e um pouco do Grease Pine, tá? Ó, então você mistura Sap Green e Grease Pine. Ó lá, fiz um verde musgo. E com esse verde mais escuro agora eu vou trabalhar esse campo de plantação, né? Então aqui já tem as divisórias, ó lá, em lápis, tá? E o que eu vou fazer agora é... o olho ardendo. Trabalhar aqui a sombra e a divisão dele. Então aqui eu tenho um arbusto. Embaixo desse arbusto eu vou ter um pouco de sombra. Sim, o pincel que eu estou usando aqui agora é o da Wilson Newton, da linha Cotman, número 4. É sintético. É um pincel que tem um excelente custo-benefício. Então, vale a pena. As cerdas dele são ótimas. Aqui é um caminho, né? Então, eu já tô colocando... Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Ó. Eu já estou colocando aqui, ó, determinando aqui nesse caminho as partes mais escuras da plantação em volta. Ó, vem pra cá.
É bem tranquilo fazer assim, né? Como eu havia falado nas aulas anteriores, o legal dessa pintura é que ela parece difícil, mas ela não é. Se vocês fazem aqui comigo passo a passo, porque aí vocês vão entendendo como que se constrói essas pinturas em planos, tá? Pelo menos no primeiro entendimento. Depois que isso se torna habitual para vocês, vocês podem até, se preferir, trabalhar de outra maneira, tá? Mas já vai ter entendido como que é. Ó, mesma coisa aqui. Então, com esse pincel, eu só tô colocando aqui as partes mais escuras do verde no cantinho, né? Dando a entender justamente as plantações. Ó lá. E aí eu vou encostando o meu pincel com a tinta, sem exagero, sem muita água. O controle da água aqui é importante, porque aí você não exagera, ó lá, e não mancha o papel. Pra cá. E aí vou esperar secar um pouco, para depois colocar um pouco mais. Aqui atrás pode ficar assim. E só aqui perto da casa, bem aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho também na base desse outro matinho. Ó, eu fiz uma nova diluição de Sap Green com Grigipine. Fiz agora um pouquinho mais escuro, tá? Então, pra ficar logo essa marca aqui, que eu vi que as colocações anteriores estavam muito fraquinhas. Então, eu fiz o risco, né? E agora por cima, assim, ó, encostando o pincel, eu tô colocando, ó, porque é uma divisóriazinha aí de plantação, né? Pra dar a entender isso. Agora eu vou retirar a máscara. Também dá aqui dos elementos do terceiro plano. Então eu vou tirar aqui, ó, o tronco das árvores, tá? Ó lá, ó. Eu tenho aqui no caminho, para não perder o caminho de vista, ó. Ó, até aqui eu vou tirar. Aqui um pouco na grama.
nessas casas, porque esse lado é branco. A luz desse trabalho vem da esquerda, tá? Onde eu estou baseada na pintura do artista, do Sung Kim, tá? Então já vou tirar aqui também, ó, dos pinheiros. Quer dizer, isso aqui não é pinheiro. Deixa eu trazer pra cá. Ó. Aqui, né? E nesse outro aqui, ó. Aqui também. E aqui também, ó. Então, até aqui eu tiro. Pra gente trabalhar aqui, ó. Tá? Olha só que legal. Então, agora eu vou pegar um pincel um pouco mais fino. E eu vou pegar o Darley Honey número 1. É um outro pincel que eu falo pra vocês. Que tem um custo-benefício também bom. A luz tá pra cá, né? Não sei se fica... Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que por enquanto eu vou deixar sem luz. Ó, aí aqui eu tenho o Gris de Pine. Bem pouquinho. Então, a gente pega aqui. Eu coloco o godê em cima da prancheta. Eu não aconselho. Mas é porque eu preciso gravar pra vocês. Mas não aconselho. Já me aconteceu também. Ó, então aqui a gente coloca um pouquinho desse Gris de Pine. Eu tô até achando que ele tá muito cinza. Aí, o que que eu vou colocar? Um pouquinho de Burnt Umber e misturar aqui agora, pra ele ficar mais amarronzado. Aqui ele tem uma janelinha, que eu já posso demarcar. Deixa eu aproximar pra vocês verem. É tão delicadinho, né? Ó, bem aqui. Então, ó, aqui é a lateral, que está em sombra, né? Porque, como eu falei, a luz vem da esquerda. Ó. Vejam que a quantidade é mínima. Essa lateral da casa todinha está em sombra, ó. Deixa eu ver onde mais. Mais um pouquinho. Olha só a diferença. Vou pegar aqui um pouquinho mais de Burnt Umber, colocar aqui. Que agora eu preciso fazer uma sombrinha aqui nesse telhado. O telhado eu coloquei laranja. Ó, aqui embaixo. Mais um pouquinho nessa janelinha. Aqui. Ó, aqui. Aqui eu tenho uma chaminé. Aqui também tem um telhadinho. Ó lá. Aí aqui tem uma janelinha também. É uma porta ou uma janela? Acho que é uma janela. Já precisa de mais tinta. Mas é uma quantidade bem pouca. Ó lá. Só pra gente... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Só pra marcar essas partes. É uma vista de longe, tá? Então, nada de fazer nada
muito cheio de detalhe, não precisa. Deixa eu cobrir aqui. Aqui é a chaminézinha. Então, eu vou colocar a sombra aqui, ó, na parte de dentro. Aqui a mesma coisa. Colocar a chaminézinha, a sombra da chaminézinha desse lado de cá. Ó lá. Aqui ela desce. E aqui tem duas janelas. Aqui tem uma janela. Aqui tem outra janela. Tá? Olha lá, ó. Feito isso. Eu tenho que ajeitar isso aqui. Tem uma coisa ali. Aqui tem uma... Deixa eu diluir aqui um pouquinho de verde. Que aqui não tem não esse... Aqui, ó, bem aqui. Pronto. Aí agora aqui também eu tenho um tronco, tá? E eu posso também usar do Burnt Umber, bem aqui, ó. Pra fazer o tronco dessa árvore. Aí no caso, o próprio Burnt Umber colocado mais forte fica mais marrom. Tá? Vou colocar aqui embaixo também. Esse lado tá solucionado, ó lá, ó. Tomada a distância, pra vocês verem. Vamos vir pra cá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou... Agora eu vou pegar um... Não, acho que eu vou com esse pincel mesmo. Então, eu vou de novo aqui, ó, no Gris de Pine, um pouquinho, misturar nesse Burnt Umber, pra ele não ficar tão escuro, né? E ser um pouco mais marrom. Eu vou colocar mais água. E fazer a sombra desses casarios aqui no lado direito. Então, eu vou começar com esse daqui de baixo. Ó, aqui tem uma divisória. Então, eu já posso trazer aqui essa sombra. Ó, bem aqui. Aqui ele me dá a entender que ele tem uma sombra reflexo, seria a sombra projetada aqui da árvore. Aí aqui tem janelas. E esse aqui também. Então pra cá ele também é. Deixa eu molhar aqui um pouco. Aqui desse lado também é sombra. E o segredo é não fazer muito escuro, pra ficar bem bonitinho. Ó lá. Aí vou esperar secar pra fazer a janela, porque se eu faço a janela agora, a tinta vai expandir. Porque o papel tá úmido. Então deixa secar. Nesse aqui eu faço. Que ele tá aqui, ó. Já dá pra fazer uma marcaçãozinha e depois aumentar. Aqui também. Né? A chaminé desse está aqui. Deixa eu pegar mais Burnt.
Misturar aqui. A chaminé tá aqui, ó. Tá? E esse não tem? Ah, tem. Ficou todo coberto aqui pelo mato. Oh, caramba, olha. Vou ter que dar um jeitinho aqui. Deixa eu ver o que mais. Ele tá um pouco maior aqui também. Então, deixa eu subir aqui um pouco. O lado de cá desse telhado também tem que ser sombreado. Então, vou misturar agora a base dele, a cor de base, que é laranja, com um pouquinho do Burnt Umber. Olha lá. Fazendo com que esse lado fique ligeiramente sombreado. Vocês já estão vendo a diferença daí, né? No outro a mesma coisa. Ah, mas aqui assim, ó. A gente tem uma sombra aqui assim. Esse é legal que a gente vai fazer sombras projetadas aqui. Aqui tem, ó. A sombra projetada é o quê? É a sombra de um outro objeto na superfície próxima. Na verdade é assim. Eu tenho a sombra da árvore projetada em cima dessa casa. Entende? Sombra projetada. Eu tenho a sombra dessa casa projetada no chão. A sombra projetada. Tem a sombra própria, que é a sombra do próprio objeto. Aqui nesse telhado eu tenho sombra própria, né? Onde a pouca incidência de luz nesse lado direito faz com que o próprio telhado tenha a sua sombra. Mas eu tenho a sombra, veja bem, dessa casa naquele objeto ou naquela superfície que está próxima dele. No caso, é esse chão. Então, isso é sombra projetada. Entende? É sempre... Agora aqui, ó, por exemplo, vou pegar dessa mistura. É sempre do objeto na superfície ou no próximo objeto próximo. Local. Então, aqui no chão, ó, e não vou crescer muito, eu tenho a sombra projetada dessa casa. Certo? Aqui é a mesma coisa. Mas aqui, como vai dar a entender um sol aqui, vou fazer menos. Deixa eu aumentar aqui também a sombra desse arbustinho. Aqui, ó. Deixando esses pontos aqui de luz. E aí, vocês estão percebendo que com a paleta reduzida de 8 cores, estamos construindo toda essa pintura. Tá? O que faz com que a gente realmente perceba que às vezes não é preciso muitas cores, não. Ajuda, né? Você tem um marrom pronto, você tem um vermelho pronto. Vocês viram que na minha paleta ali não há vermelho. Porque o vermelho eu consigo dar mistura do magenta com amarelo. Por isso que eu não coloquei. Mas claro que ajuda, né? Claro que facilita muito as cores estando já ali prontas. Mas ao mesmo tempo, quem quiser começar a comprar, por exemplo, a tinta profissional,
fica às vezes pensando que ou quer começar a própria aquarela, mas não pode fazer compras muito grandes, né? Muitas cores ainda, por quê? Porque você ainda vai ter que adquirir pincel, papel. Então, vejam que começando com essas 8 cores, você faz bastante coisa. Agora eu vou colocar, gente, um pouco de amarelo limão nas árvores, essas aqui, ó, na qual eu havia deixado branco. Ó. E vou deixar esse amarelo limão secar. Um pouquinho desse branco também eu vou deixar. Isso aqui vem até em cima. Aqui também, ó. Justamente para não perder a luz, tá? Quando eu entrar aqui com a cor de verde mais escura. Ó lá, ó. Tá vendo a diferença? Então, você tem uma lateral realmente iluminada. Isso é importante. Aqui também dá pra gente colocar um pouquinho de amarelo limão, onde eu não perco esse tom amarronzado desse arbusto. E nem a luz se eu coloco de amarelo limão. Ó, aqui. Aqui é a mesma coisa. Tá? E nesse aqui também, ó. Então, vejam que o amarelo esquenta. O amarelo me dá a sensação de luz. E eu não perco também o branco do papel. Tá? E aí, o que mais? Pra gente encerrar hoje.
Eu vou deixar secar ali. E vou colocar também, ó, do amarelo limão nas mesmas árvores, né? Na mesma espécie de árvore aqui, ó. Trabalhar depois ainda o verde. Nesse lado aqui eu também tenho o arbusto mais escurecido, então eu vou pegar do Birch Amber para colocar mais um pouco aqui. Agora eu vou lavar o pincel e fazer uma mistura de amarelo limão aqui nesse verde que tá aqui, ó. Ó lá. Então vejam que com a paleta reduzida a gente acaba aqui onde você vai, não perde nada, tá? Com pinceladas pra cima, porque se vocês já viram essa árvore ao vivo, ela é interessante, ela tem uma folhagem voltada para cima, tem que ficar mais escuro, então eu vou pegar mais gris de pai não, sap green, ó, e continuar puxando. Esperar secar para depois colocar uma tonalidade mais escura. Olha lá, ó. Então, agora eu já determino aqui esse topo, onde eu tenho até a marca do lápis, certo? Ó, e pra gente parar aqui nessa aula, eu vou colocar aqui também, ó. Eu vou fazer um tom agora de verde mais escuro, pra já deixar essas árvores quase totalmente prontas. Então eu vou, não, eu vou novamente sap green. Só que agora eu vou colocar o quinacridone magenta.
Ó, o que vai fazer com que eu faça exatamente um verde oliva bem forte. E agora, ó, eu vou trabalhar essa árvore aqui, ó, nas suas formas aqui, tá? Sem perder de vista, vejam só, as cores, né, dela anteriores. Então, fazendo aqui um jogo, ó, bem bonito. Deixa eu aproximar para vocês verem. Opa, peraí que eu tenho que chegar a prancheta pra cá. Aí, ó. E é isso, porque essa árvore ela é assim, ela tem uma folhagem engraçada, grosseira. Vou botar aqui em cima. Agora eu vou precisar do Sap Green. Ó. E escurecer ainda mais algumas partes. Então, olhem que interessante quando a gente trabalha aí com 8 cores. A gente vai aprendendo essa mistura de cores, justamente pensando o que? Qual é a cor que eu quero, o quanto que eu quero escurecer, o quanto que eu quero clarear, né? Ou seja, o quanto eu quero ela clara, né? Escura. Qual é o contraste? Quem vai me dar esse contraste? Então, aos poucos, vocês vão entendendo isso. Porque, ó, então viram que eu precisei de um tom avermelhado, que não é bem o vermelho, mas é o magenta, para ter uma base de verde escura, para que esse Sap Green fizesse um bom efeito. Sap Green não, Grease Pine, né, misturado com o que sobrou ali bem pouquinho, fizesse assim uma boa camada escura. Essa árvore, ela é muito comum aqui em Curitiba. Eu já pude desenhá-la, observá-la. E realmente ela é bem interessante, assim, fechada nela mesma. Com essa folhagem, assim, que sobe. Isso também é legal, né? A gente poder observar aquilo que a gente está pintando ao vivo, uma hora assim, fazer aquela observação, olha lá, numa distância. E o que que acontece? Ela tá mais próxima de mim, né? Então, essa cor mais intensa se justifica justamente por isso. Eu tenho uma planta mais próxima, né, do primeiro plano, que seria ali onde se encontra o olhar do artista. Então você tem que fazer essa diferença em cor. Então quanto mais perto, né, do primeiro plano, mais cor,
mais nitidez, né? Mais detalhes. E quanto mais longe, menos cor, menos nitidez, menos detalhe. Bem, então agora vocês estão vendo aí, ó, como é que tá ficando, né? E na outra aula, então, a gente finaliza colocando esse passarinho, a cerca, tirando toda essa máscara do primeiro e do segundo plano, pra fazer as flores vermelhas. Aí vocês vão entender. Escurecer um pouco mais a grama do lado de cá, tá? E essas árvores, nesse lado, fazer a mesma coisa do lado direito. Colocar a mistura de gris de pine com sap green e um pouquinho de magenta para escurecer o lado direito, deixando essa luz aqui sem perder de vista essa luz do esquerdo, porque essas árvores, né, embora sejam a mesma espécie, aqui ela está mais longe que aqui, tá bom? Então vai ficar lá com menos detalhes. Mas a luz eu quero manter, certo? Então é isso. Então agora vocês assistiram aí mais uma aula do curso de aquarela, entre outras que já estão no canal. E viram como que a gente então vai aos pouquinhos entendendo a construção de uma pintura. Se tornando capazes também de fazerem, porque olhando e ouvindo as instruções, vocês conseguem entender qual é o efeito e como que você deve fazer isso com a tinta, com a cor, tá? Então, pessoal, um beijão. Ó, aqui é a nossa... Deixa eu colocar aqui, ó. A nossa paleta reduzida. Eu adorei, por sinal, viu? É bem interessante. Mais simples. Então é isso, pessoal. Um beijão. Até o próximo vídeo.